É com muita alegria que estamos aqui nesse sábado para mais uma reunião virtual Centro Espírita Irmã Sheila. Lembrando a todos os irmãos que, como tradicionalmente fazemos, logo após a palestra, haverá o passe de harmonização e também a magnetização das águas. É com o coração cheio de júbilo que levamos os nossos pensamentos até a espiritualidade amiga e protetora, rogando primeiramente a Deus, que é fonte inesgotável de todo amor, de toda luz, de todo conhecimento, suplicando que estenda o seu olhar sobre esse nosso Brasil, sobre esse nosso mundo nesse momento de sofrimento. Sabemos, Senhor, que os seus desígnios são recheados de amor e que muitas vezes nós não os entendemos, porque ainda estamos numa fase da evolução, Senhor, que estamos aqui num planeta de provas e expiações. Por isso te rogamos, Senhor, faze vibrar em nós o amor, a confiança e a fé. Afasta de nós o mau pensamento. E que nesses momentos, Senhor, saibamos como pedir para que o vosso amor nos atinja a todos. Por isso, proferimos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Divino Mestre Jesus, sabemos que é o pão da vida, sabemos que nos dá o alimento que mata a fome, que nos dá a água que mata a sede, que nos dá o remédio que cura todos os males. Por isso, te rogamos, permita aos bons espíritos, tarefeiros do bem, que possam, Senhor, atender a todos os lares, aos hospitais, principalmente as UTIs, nesse momento de pandemia em que tantos passam por essa doença, por esse sofrimento. Ampara-nos, Senhor, dá-nos a saúde. E por fim, rogamos a irmã Sheila, que é a diretora espiritual da nossa casa, a permissão para iniciar a nossa reunião da noite com a prece cantada à irmã Matilde. Que assim seja. Reunidos em nome do Senhor,
irmãos, para a nossa preparação do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se acha mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra. O aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, foi as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Meus irmãos, é com muita alegria que nós passamos a palavra ao Dr. Vicente Pessoa, que será o instrutor do Evangelho nessa noite de hoje. Rogamos a todos os irmãos vibrações de carinho, de ternura e a espiritualidade e a Jesus, rogamos que o ampare, o ilumine e o intua essa missão tão importante para todos nós. Olá a todos, olá amigos, amigas. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, conversando sobre um assunto muito importante, que é a pluralidade dos mundos habitados. Que durante essa nossa conversa, Jesus possa nos inspirar, possa nos apoiar, nos ajudando a compreender, a entender essas ideias sobre a pluralidade dos mundos habitados, fazendo com que ao longo do nosso dia, ao longo das nossas semanas, da nossa vivência, nós possamos incorporá-la nos nossos pensamentos, juntamente com as consequências, os aprendizados e as lições que essa ideia de pluralidade dos mundos habitados trazem aos nossos corações e às nossas vidas. Qual a importância disso para todos nós, não é mesmo? Então, que Jesus possa nos fortalecer a fé, nos fortalecer o aprendizado dentro dessa ideia de pluralidade dos mundos habitados. Essa ideia ela é muito importante para a doutrina espírita. Afinal, ela faz parte de um conjunto de pilares e de ideias que sustentam o Consolador prometido. Por exemplo, dentre essas ideias e dentre esses pilares, nós encontramos, por exemplo, a imortalidade da alma. A alma que dura, que vive para toda a eternidade como fruto do Criador, como criação do Criador. Então essa ideia é uma ideia central do Espiritismo. Faz parte de todas as mensagens, de todos os conceitos que o Espiritismo traz. Assim como essa, nós também podemos encontrar a ideia da teoria da pluralidade das existências. A alma habitando diferentes corpos em diferentes momentos do tempo, em diferentes locais. Inclusive, essa ideia já vem anexada com a ideia da pluralidade dos mundos, porque essa ideia da pluralidade das existências, ela comporta a ideia de que essas diferentes existências possam ocorrer em diferentes mundos, em diferentes planetas, de acordo com a evolução, o aprendizado, a leveza, a desmaterialização da alma. Além dessas ideias, nós temos também a comunicabilidade dos espíritos, por exemplo. E todas essas ideias foram
apoiadas, prestigiadas, estudadas pelo codificador Allan Kardec. Tanto é verdade que nós vamos encontrar a ideia da pluralidade dos mundos habitados em O Livro dos Espíritos, nas perguntas 55 a 58, em que Allan Kardec pergunta à equipe do Espírito da Verdade, na pergunta 55, por exemplo, se todos os globos que circulam no espaço são habitados. Ao que a resposta é sim, afirmativa. Todos os globos são habitados, mas habitados por espíritos em diferentes níveis evolutivos, em diferentes graus de aprendizado, de saber, de capacidade de amar. Na pergunta 56, o codificador questiona se a constituição física nos diferentes globos é a mesma. E nós já sabemos, através da astronomia moderna, que as constituições físicas dos diferentes planetas diferem entre si, o que terá repercussão também para a constituição perispiritual daqueles seres que lá habitam. Na pergunta 57, Allan Kardec pergunta se, não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, deve-se concluir que tenham organizações diferentes os seres que lá habitam, o que é justamente isso que nós já adiantamos, que a constituição física dos seres que lá habitam pode ser diferente da condição física que nós conhecemos aqui na Terra. Alguns mundos são mais espiritualizados, então a matéria é mais rarefeita, é mais quintessenciada. Outros são mundos mais primitivos, em que a materialidade é mais grosseira, é mais nítida, é mais pesada. Então isso varia de acordo com o critério evolutivo do espírito. Mas teve uma pessoa que especialmente estudou a pluralidade dos mundos habitados e que foi o grande astrônomo francês Camille Flammarion. Este astrônomo era espírita e foi amigo pessoal de Allan Kardec. Quando Camille Flammarion nasceu, no ano de 1842, no interior da França, Allan Kardec já tinha 38 anos de idade. E no ano de 1856, Camille Flammarion é obrigado a mudar-se para Paris, junto com a sua família, porque havia uma epidemia de cólera que havia destruído todos os negócios de seu pai nessa cidadezinha no interior da França. Então, buscando vida nova, os Flammarion acabam mudando-se para Paris. E Camille, então, para ajudar no sustento do lar, ele encontra um emprego como xilogravurista, que são aquelas pessoas que faziam gravuras entalhadas na madeira, entalhadas nos metais. E ao voltar para casa um dia do seu trabalho, ele tinha o hábito de passar no Teatro Odéon em Paris, onde as últimas publicações científicas, filosóficas, de livros e periódicos eram expostas cotidianamente. E ao entrar nessa loja, nesse Odéon, no Teatro Odéon, em 1861, ele então se depara com um livro que lhe chama bastante atenção, porque esse livro dizia que o seu conteúdo era escrito por espíritos. Era o Livro dos Espíritos, escrito pelo então senhor Allan Kardec. E Camille Flammarion, ao folhear o livro, muito curioso e muito interessado, porque ele era um cientista, já tinha esse espírito científico desde criança, desde pequeno, esse espírito de saber, de aprender, essa vontade grandiosa de melhorar-se como pessoa através do conhecimento. Ele então folheia aquele livro e justamente abre nas páginas que retratam a ideia de pluralidade dos mundos habitados. E ele dirá que justamente naquela época ele estava escrevendo um livro que seria lançado no ano seguinte, em 1862, chamado A Pluralidade dos Mundos Habitados. Ele, um jovem, ainda de 19 anos, já estava escrevendo um livro sobre a pluralidade dos mundos habitados sem conhecer o Espiritismo. Ele também já era, nessa época, estagiário no Observatório de Paris e as suas ideias estavam muito à frente daqueles astrônomos famosos que coordenavam as atividades do Observatório de Paris. Inclusive, ele foi muito criticado por essas ideias, onde já se viu
vida em outros planetas, e aliás, onde já se viu a existência de outros planetas além daqueles conhecidos do nosso sistema solar, os nossos planetas vizinhos aqui. E Camille então já retratava nessa obra as possíveis vidas nesses planetas do sistema solar, a origem da vida na Terra e a possível existência de vida em outros planetas que giravam ao redor de outras estrelas. Veja como eram avançadas essas ideias, porque nessa época nem se sabia que existiam múltiplas galáxias no universo. Havia um debate muito grande entre os astrônomos se a Via Láctea era o universo inteiro, representava toda a criação, todo o cosmos, ou se haviam outras galáxias, múltiplas galáxias a distâncias muito grandes da Terra. Essa ideia só progrediu depois que uma mulher, Henrietta Leavitt, em 1910, ela conseguiu elaborar um método de medir a distância entre a Terra e um tipo especial de estrelas chamadas cefeidas. Essas estrelas, elas acabavam por diminuir de tamanho e aumentar de tamanho, oscilando esse seu tamanho de acordo com forças que atuavam para comprimi-la e para expandi-la. Através desse método, ela conseguiu criar uma outra metodologia para medir a distância dessas estrelas da Terra. Mas o seu trabalho, em 1910, caiu um pouco no esquecimento. Somente em 1923 é que um astrônomo famoso chamado Edwin Hubble, que dá nome ao telescópio espacial Hubble, foi resgatar o trabalho de Henrietta Leavitt. E ele conseguiu, então, descobrir uma estrela cefeida que existia até então, naquela época, na chamada nebulosa de Andrômeda. E ao medir a distância da Terra até essa estrela, ele concluiu que a distância era de aproximadamente 900 mil anos-luz, quase 1 milhão de anos-luz. 1 milhão de anos viajando à velocidade da luz. E ele ficou muito surpreso com aquilo e percebeu que essa era uma distância muito, muito grande. Difícil de entendermos até com as ideias conceituais que nós temos de distância aqui no planeta Terra. E, obviamente, já se sabia que a Via Láctea tinha aproximadamente um diâmetro de 100 mil anos-luz. Portanto, se aquela estrela estava localizada a 1 milhão de anos-luz, provavelmente ela estava fora da Via Láctea. Provavelmente ela estava em uma outra galáxia. E a partir desse momento, a então chamada nebulosa de Andrômeda passou a receber o nome de Galáxia de Andrômeda. E foi assim que esse grande debate na astronomia, se o universo era constituído somente da galáxia Via Láctea nossa ou de múltiplas galáxias, foi resolvido. A partir desse momento, soube-se que o universo era constituído de múltiplas galáxias. E Hubble, ao estudar a luz dessas galáxias, ele percebeu que elas estavam se afastando uma das outras. Então a distância dessa galáxia hoje da Terra, ela é maior do que ontem e maior do que anteontem. E ele percebeu então que se elas estão afastando cada vez mais, é porque um dia elas estavam muito próximas. Tão próximas que elas podiam estar condensadas em um único ponto, em uma única singularidade, dando origem à teoria do Big Bang, a grande explosão, de onde tudo saiu, de onde tudo foi criado. Então foi através destes trabalhos que essa teoria foi elaborada. Mas Camille Flammarion, quando ele conheceu a obra de Allan Kardec, ele quis conhecê-lo pessoalmente. E ele o procurou e passou a frequentar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ele atuou como médium por 2 anos, nas sextas-feiras à noite, ao lado do próprio Allan Kardec. Allan Kardec tinha uma estima muito especial, muito carinhosa por Camille Flammarion. E a recíproca é verdadeira.
é verdadeira. Camille Flammarion trouxe essa ideia de que a pluralidade dos mundos habitados poderia trazer consequências filosóficas, religiosas e científicas muito importantes para a humanidade. E que as pessoas que não viam essas consequências dentro dessa teoria estavam redondamente enganadas. E ele fazia essa conexão com a importância religiosa. Né? Ele dizia o seguinte, que naquela época, na França, na Europa, o positivismo estava fazendo com que o materialismo crescesse e a religião já não tinha mais impacto na vida das pessoas, aquele impacto de conforto, de consolo, de bem viver, de transformação moral. Então ele dizia o seguinte, que basta observar com atenção o estado de espírito atual para se perceber que o homem perdeu a fé e a segurança dos tempos antigos, que nosso tempo é uma época de lutas e que a humanidade inquieta está à espera de uma filosofia religiosa na qual possa depositar as suas esperanças. Ele coloca isso aos 18 anos, na introdução da obra A Pluralidade dos Mundos Habitados. A humanidade está atrás de uma nova filosofia religiosa sobre a qual possa depositar as suas esperanças, porque a religião depravada e deturpada pelos homens da época já não tinha mais esse papel, não tinha mais condições de preencher essa função, de preencher o coração do homem com o consolo e com a fé confortadora. E quando Allan Kardec desencarna, Camille Flammarion é um dos escolhidos para fazer o discurso na beira do túmulo do codificador. E lá ele vai chamar o codificador de mestre e amigo e dizer que o codificador foi um dos maiores incentivadores da teoria da pluralidade dos mundos habitados com a qual Camille Flammarion trabalhava. E Flammarion vai dizer que Allan Kardec colocou essa teoria no cerne, no coração da doutrina que ele construía, da doutrina que ele codificava. E ele chamará então Allan Kardec de o bom senso encarnado durante esse discurso. Mas não só isso. Ele vai dizer que o bom senso era a principal característica do codificador, sem a qual o espiritismo não teria se sustentado em toda a Europa ao longo de tanto tempo, porque esse bom senso criterioso de Allan Kardec deu as bases sólidas para que o espiritismo progredisse, para que o espiritismo se expandisse. Então ele chamará Kardec de mestre e amigo. E Allan Kardec, de fato, colocou essas ideias no cerne do espiritismo. Por exemplo, no livro A Gênese, no capítulo 6, Uranografia Geral, em que Camille Flammarion é o médium trazendo uma mensagem de Galileu Galilei, nós vamos encontrar nesse texto belíssimo toda a ideia da formação dos planetas, da formação dos mundos, da formação dos cometas, da formação das estrelas, do infinito do espaço, que o espaço não tem fim e que tampouco o tempo tem fim, que o tempo é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Veja que Allan Kardec prestigia essas ideias de pluralidade dos mundos habitados porque ela está em perfeita sintonia, em perfeito acordo com a ideia que o Espiritismo vem trazer da teoria de vidas sucessivas em diferentes mundos habitados. E nas suas obras, Camille Flammarion nos contempla com várias personagens que acabam fazendo desprendimento corpóreo e fazendo verdadeiras viagens em estado sonambúlico, em estado de desprendimento ao longo do universo, onde ele descreve vários planetas ao redor de várias estrelas, de estrelas duplas, com outros corpos, outras características fisiológicas. E em uma obra belíssima, por exemplo, Narrações do Infinito, ele consegue ir até a estrela de Capela em pensamento depois que a personagem desencarna, e ao olhar para a Terra ele consegue enxergar a si próprio na sua existência antes de desencarnar, quando ele ainda era criança, porque a luz demora muito tempo para chegar em Capela. Então ele chega lá como espírito na velocidade do pensamento, e ao observar a Terra daquela grande distância, ele consegue enxergá-lo na sua existência
passada ainda como uma criança, antes de desencarnar. Mas essa ideia da pluralidade dos mundos habitados, ela vem sendo construída pela ciência ao longo da história. Por exemplo, Nicolau Copérnico teve um papel importante ao elaborar a teoria do heliocentrismo, em que os mundos giram ao redor do Sol e não ao redor da Terra. Foi a primeira pessoa que defendeu essa ideia de maneira clara, de maneira aguerrida, com os seus trabalhos. Claro que na antiguidade, os grandes sábios do passado, gregos, egípcios, já tinham essas noções de que nós é que girávamos ao redor do Sol, mas essas ideias ainda não eram bem difundidas e nem muito aceitas. Mas com Nicolau Copérnico, essas ideias ganharam um impulso. E depois Galileu Galilei, no século XVII, quando ele aperfeiçoou o telescópio e pôde apontá-lo para Júpiter, ele viu as ideias, ele viu as imagens de pequenos pontos luminosos girando ao redor de Júpiter, as chamadas luas galileanas que foram descobertas por ele, as 4 luas galileanas. Hoje nós sabemos que Júpiter tem mais de 60 luas, mas as 4 primeiras foram descobertas por Galileu. E ele então concluiu que nem tudo girava ao redor da Terra, que algumas coisas giravam ao redor de outras coisas, reforçando a ideia de Nicolau Copérnico, de que o Sol era o centro do sistema e que nós girávamos ao redor dele. Na época, supunha-se que era o centro do universo, porque nem se sabia da existência de outras galáxias. Mas, posteriormente, com essas ideias crescendo, isso passou a ser considerado como o centro do universo. Depois vieram também os trabalhos de Newton da gravitação universal, estudando o movimento dos corpos ao redor das estrelas. Veio também o trabalho de Kepler, mostrando que as órbitas dos planetas não eram circulares e sim elípticas, né? Quando ele então cria as famosas leis de Kepler. E esse conhecimento então vem progredindo, se desenvolvendo ao longo dos anos. Até que nós chegamos na ideia da Henrietta Leavitt a respeito das cefeidas e depois as descobertas de Hubble a respeito das múltiplas galáxias e do afastamento dessas galáxias entre si, concluindo, como nós já dissemos, sobre a teoria do Big Bang, né? Agora, recentemente, com esses conhecimentos de física que a humanidade adquiriu, telescópios muito potentes foram construídos. Por exemplo, o telescópio espacial Kepler da NASA, que foi lançado no começo, na década de 2000, por exemplo, ele é um telescópio especificamente desenhado para a descoberta de outros planetas. E ele assim o fez. Esse telescópio ele fica apontado para uma região específica do espaço. E ao apontar para essa região, ele consegue captar a luz de todas as estrelas que estão naquela região. E se por acaso algum planeta passar na frente dessas estrelas, como se fosse um eclipse, só que muito, muito distante, esse telescópio é capaz de detectar a diminuição no brilho dessas estrelas. E então, se essa diminuição no brilho ela é periódica, ela se repete no intervalo de tempo regular, então provavelmente é porque um astro está passando na frente daquele planeta. E desde então, desde que esse telescópio foi lançado, ele já identificou mais de 4.000 planetas apenas em um pequeno espaço da nossa galáxia, um espaço correspondente ao tamanho da sua unha, do seu polegar no céu. Então imagine, nesse pequeno espaço nós temos aproximadamente 4.000 planetas que foram descobertos, fora o restante da galáxia, né? E isso é tão impressionante que o próprio telescópio espacial Hubble também foi apontado para um local no céu do tamanho de uma unha de polegar. E ele ficou com as suas câmeras abertas por aproximadamente 50 dias, captando luz daquele pontinho pequeno do tamanho de uma unha que vinha do espaço. E quando a imagem foi processada, o que se viu foi a presença de 5.000 galáxias. Galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Cada estrela com vários planetas girando ao seu redor.
para nós percebermos a grandeza do universo. Num espaço do tamanho de uma unha de um polegar, nós temos mais de 5.000 galáxias. Imagine no restante do céu. Quantas galáxias que hoje são contadas e estimadas na casa dos trilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, cada uma com vários planetas girando ao seu redor. Mostrando que a teoria da pluralidade dos mundos habitados, ela é uma teoria real. Uma teoria que quando Jesus disse há muitas moradas na casa do Pai, ele realmente queria dizer que existiam muitas outras moradas na casa do Pai, que o Criador cria sem cessar e que essas moradas estão à nossa disposição no universo infinito. E nós descobrimos esses planetas todos e provavelmente no futuro nós poderemos descobrir características desse planeta. O próprio Camille Flammarion fez uma previsão em uma de suas obras dizendo que novos métodos farão conhecer a constituição física e química de outros astros, a natureza das suas atmosferas. E, logicamente, a NASA, aperfeiçoando cada vez mais os seus aparelhos e os seus telescópios, tem projetado para lançar em 2021 o telescópio espacial James Webb. Esse telescópio, muito mais poderoso e potente que o próprio Hubble, será capaz de identificar as características da atmosfera desses mundos, podendo prever a composição, quais são as moléculas que se encontram neste mundo. Por exemplo, tem clorofila, que existe só nas plantas? Ou seja, tem vida nesse mundo, vida vegetal? E assim a humanidade avançará para o conhecimento desses novos mundos e, quem sabe, não alçará voos até eles com o avanço da tecnologia, do conhecimento científico, da física e também do próprio conhecimento espiritual, por que não? Que na verdade é o verdadeiro conhecimento, né? Agora, quais são para nós as consequências filosóficas, religiosas e científicas de saber que existem vários mundos espalhados pelo espaço? No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai discutir essa passagem em que Jesus comenta que há muitas moradas na casa do Pai. E ele vai dizer que esses mundos são divididos de acordo com o nível moral, o nível intelectual dos espíritos. Quanto mais desenvolvido, quanto mais evoluído, nós somos capazes de habitar mundos cada vez mais felizes. Atualmente nós vivemos num mundo de provas e expiações. E obviamente estamos sujeitos às provas e às expiações que os nossos próprios erros nos impulsionam a resgatar. Então os nossos acertos, eles nos impulsionam a habitar cada vez mais rapidamente, mais precocemente em mundos de regeneração, em mundos felizes e até um dia em mundos perfeitos. Mas Jesus, ao dizer que a felicidade não é desse mundo, ele eleva o sarrafo. Ele traz para nós a ideia do desafio de nos melhorarmos, de buscarmos a ideia do que é realmente ser feliz. O que é ser feliz? É a materialidade, é ter as posses físicas, é ter uma conta bancária recheada, muitos bens materiais? Sem nenhum desprezo a essas conquistas do homem, que são justas desde que sejam honestas e desde que ele mobilize essas riquezas para o benefício da humanidade, sem nenhum desprezo, nenhum preconceito contra a conquista da riqueza, nós entendemos que a verdadeira felicidade é aquela que nós encontramos ao deitarmos à noite com a nossa cabeça em nosso travesseiro e termos a certeza da consciência tranquila, do dever bem cumprido, de que nós executamos o bem que nos foi proporcionado ao longo do dia, quantas vezes foi necessária. André Luiz tem uma frase muito bela no livro Sinal Verde, no capítulo Em Torno da Felicidade, quando ele diz que procure conhecer a si próprio, estudar a si próprio, porque o autoconhecimento traz a humildade, e sem a humildade é impossível ser feliz. Então essa ideia da pluralidade dos mundos habitados, ela traz consequências existenciais importantíssimas,
porque ela é mais uma ideia que o Espiritismo traz para que nós nos impulsionemos dentro da nossa reforma moral. Ela nos traz essa ideia das diferentes escalas do mundo, dos mundos, e que é muito importante para nós, a nossa reforma moral, para que nós possamos ascender nessas escalas e encontrarmos a verdadeira felicidade, que não é desse mundo. Então, com essas palavras, eu gostaria de convidá-los a estudar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a pluralidade dos mundos habitados. E colocar estes ensinamentos dentro dos nossos corações, nas nossas conversas, ao olharmos para o céu à noite, olhá-lo com outros olhos, olhos de amor, olhos de gratidão pela criação, entendendo que nós somos parte de toda essa grandeza universal e entendendo que por isso mesmo nós temos a responsabilidade, nós temos a obrigação e, por que não dizer, a alegria e o prazer de melhorarmos a nós mesmos através dessa ideia da pluralidade dos mundos habitados. Que Jesus seja o nosso apoio, o nosso amparo nessas conquistas e na absorção dessas ideias e desses conceitos, a fim de que nós mesmos sejamos felizes e possamos contribuir com o Mestre para a felicidade da Terra, transformando-a não em um mundo mais de sofrimento, de dor, de provas e expiações, mas num mundo regenerado, onde as pessoas possam praticar o bem e viver o bem. Que Jesus, então, nos abençoe a todos, esteja presente em todos os nossos corações ao longo de todos os nossos dias. Um grande abraço a todos, muita paz e muito bem. Estamos presentes à reunião virtual, patrocinado pela Casa de Sheila. Nesse momento do passe virtual, eu peço a cada um dos irmãos que se sentem nas suas cadeiras, nas suas poltronas, bem aconchegados, bem relaxados. E para ajudar no relaxamento, eu peço que todos respirem profundamente pelo nariz e expirem pela boca. Mais uma vez inspirando e expirando. E vamos, cada um de nós, mentalizando a figura meiga de Jesus entre nós. O meigo Rabi da Galileia, acompanhado dos trabalhadores na nossa casa de orações, cuja diretora é a nossa irmã Sheila, está irradiando energias positivas, energias de saúde, de equilíbrio, de harmonia, que atinge a cada um de nós nos nossos centros de força. E pelo coronário, no alto da cabeça, essas energias vão fluindo para os demais centros de força. E à medida que fluem, vão envolvendo os nossos órgãos, as nossas glândulas, as nossas células, em vibrações de muita paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. E agora que estamos imantados por essa energia do bem e do amor, refeitos do nosso cansaço físico e energizados, com muito otimismo e muita vontade de servir, nós nos unimos pela linha magnética do nosso pensamento, as mesmas correntes do bem e do amor, porque nos sentimos no dever de transmitir essas mesmas energias para aqueles entes queridos
os quais colocamos seus nomes nos nossos cadernos de orações. Sejam eles encarnados ou desencarnados, e assim mentalizado em cada um deles. Pedimos as forças positivas do bem e do amor, que visite cada um desses irmãos nos locais onde eles se encontram. Sejam nos seus leitos de dores em suas casas, sejam nos hospitais, cada irmão mentalizando esses entes queridos. Visualize aqueles órgãos que estão com deficiência orgânica no momento. E as energias do bem e do amor, provindo do coração amoroso de Jesus, as energias de cor azulada e esverdeada, vão envolvendo cada um desses órgãos. O cérebro, os pulmões, o coração, no pâncreas e no baço, no estômago e no fígado, nos nossos intestinos e em todo o campo energético desse irmão mentalizado. Com a certeza, Senhor Jesus, que esses irmãos receberam as energias que transmitimos para eles com a ajuda dos mentores espirituais. Nós vos agradecemos por todas essas dádivas recebidas na noite de hoje. Graças a Deus. E agora, meus irmãos, vamos passar a fluidificação das águas. Todos os irmãos que trouxeram as suas vasilhas, as suas garrafas de água e as colocaram sobre a mesa para receberem o fluido universal de saúde. Pedimos que a espiritualidade as transforme em suas moléculas mais íntimas, no elemento medicamentoso, para que cada um que delas fizer uso com fé possam sentir o renovar das suas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E assim seja, Senhor. Encerramos este momento e pedimos a Jesus, mais uma vez, Senhor, o vosso amparo e a vossa proteção. O vosso amparo para toda a humanidade terrena, para que com paciência e resignação consigamos ultrapassar por esses momentos pandêmicos que ora atinge a toda a humanidade. Bem sabemos, Mestre Senhor Jesus, que os desígnios do Pai são insondáveis, mas temos a certeza que tudo que ocorre é para o nosso bem, para a nossa evolução. E assim, mais uma vez, agradecidos por tudo quanto recebemos, e agradecidos até pelo que receberemos por meio de vós, pedimos a permissão para encerrar a reunião virtual da noite de hoje, na vossa santa e doce paz. E que assim seja.